povo querido, eu sou a professora Rose e venho trazer para vocês boas novas para a nova série de estudos sobre o livro de Marcos. Curta, comente e compartilhe. Estaremos fazendo nesse trimestre 3 sorteios especiais, um deles está bem aqui na minha mão, o Tratado de Teologia. Que presente, meu povo! Fique atento, pois o sorteio poderá acontecer em qualquer lição. E no final da série, mais uma assinatura da lição da Escola Sabatina. Será um kit para a sua família e você escolherá quais lições você precisará. Participe! Deixe seu like, seu comentário e compartilhe para que mais pessoas sejam abençoadas. Agora é com você, Pastor Wellington. Olha, o estudo dessa semana examina eventos do Ministério de Jesus apresentados em Marcos 2 e 3. A obra de Cristo se concentrava na restauração da vida por meio do Evangelho. Contudo, o seu ministério, a sua mensagem, foram bem recebidas por algumas pessoas que exerciam grande influência naquela época. Mas havia controvérsias. E isso não compromete o estudo, nem o conteúdo da verdade, mas a maneira como nós a entendemos e a recebemos. Seja bem-vindo ao terceiro estudo da série sobre o Evangelho de Marcos. Olá, seja bem-vindo a mais uma etapa. Estamos na terceira lição desse trimestre e não vamos entrar em controvérsias, ok? Vamos chegar direto ao ponto, a um ponto de consenso nessa semana. Mas é verdade que o tema fala de controvérsias e eu quero sugerir que você chame o povo para uma boa conversa. E Jesus acrescentou: o sábado foi estabelecido por causa do homem e não o homem por causa do sábado. Assim, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Olha, esse texto aqui, ele pode provocar algumas controvérsias. Mas lembre-se que uma boa conversa, com oração, com sabedoria, com discernimento do Espírito, vai ajudar você a compreender as principais ideias do texto sobre o sábado. Primeiro, quem estabeleceu? Deus. Para quem estabeleceu? Para o homem. Quem o asseverou? Quem confirmou? Jesus Cristo. Três coisas importantes para você já começar apresentando a lição assim de forma que não haja controvérsia, que não haja discussão. Primeiro, que foi estabelecido por Deus e foi estabelecido para o homem. E Jesus testemunhou a respeito do sábado. O que é que eu quero aprender junto com você nessa lição? Que o sábado é um ato contínuo de Deus para a humanidade. Porque se ele foi feito para o homem, e se o homem ainda existe, então o sábado tem a sua validade. Eu espero que a gente não entre em controvérsia sobre isso, ok? Vamos para o esboço da lição? 4 coisas importantes que você pode considerar na lição dessa semana. Primeiro, o verso para memorizar. Eu já expliquei agora há pouco como você pode explorar. Eu dei 3 dicas de como explorar esse verso na introdução da lição. Segundo ponto, quem é o Senhor do sábado? É a lição de terça-feira. Olha, observe que eu estou indo do verso para memorizar, ok? Eu estou indo direto para a lição de terça-feira. Então, eu estou fugindo um pouquinho da sequência. Porque é primário, é importante que você reconheça quem é o Senhor do sábado. A partir daí, desse referencial, você vai aceitar o sábado e as orientações que a Bíblia tem sobre esse dia. Bom, sobre o Senhor do sábado, a pergunta número 5 da lição: como essa história ilustra o ensino de Jesus de que o sábado foi feito para a humanidade? Que história? Leia Marcos 3, 1 a 6, ok? Lá na classe você não precisa ler, você só precisa narrar o que tem nesse texto de Marcos 3, 1 a 6, que declara que Jesus é o Senhor do sábado. Segundo ponto, lição de domingo. A lição de domingo fala da cura de um paralítico. Ok? Então, trabalhe 3 coisas importantes: o fator motivador para a sua cura, a cura física e a cura espiritual. Lembre-se que o fator motivador, no texto, no relato, é a fé. Quarto e último ponto, aí sim as controvérsias. Bom, 3 pontos que precisam ser
bem trabalhados e você chegar no consenso, na compreensão do tema sobre o sábado. Primeiro, o Levi e a questão do jejum, lição de segunda-feira, o chamado de Levi e a questão do jejum. Segundo, o poder que foi questionado, que está na lição de quarta-feira, que, na verdade, a lição chama História em formato de sanduíche, parte 1 e parte 2. Então, eu coloquei quarta-feira, poder questionado, e quinta-feira, família questionada, ok? Olha, o ministério de Jesus foi questionado. Então, entenda que as pessoas não estavam de todo preparadas para aceitá-lo, mas estavam fundamentadas em seus preconceitos. E Jesus veio para dar esclarecimento e quebrar alguns paradigmas que estavam distorcendo a compreensão da verdade. Bom, para você explorar um pouco mais o tema da lição, eu coloquei, dê uma olhada aí no lado, uma pergunta crucialmente importante. Essa pergunta foi feita pelos fariseus, Marcos 2,16. Por que Jesus come e bebe com os publicanos e pecadores? O que isso pode nos ensinar para nossos dias? Interessante isso aí, ok? Coloque essa questão para a sua unidade e olha, eu deixei aqui uma dica para você entender quem eram os publicanos. A origem e a função, qual era a reputação dos publicanos e qual era o ensino de Jesus sobre os fariseus e publicanos, ok? Como eu disse, é um implemento novo na lição desse trimestre. Eu coloquei esses aditivos aí para complementar a sua abordagem e enriquecer o seu conhecimento, ok? Lembre-se que dentro da lição de quinta-feira, quando a família de Jesus foi questionada, ele apresentou o núcleo da família espiritual. E a família espiritual é formada por aqueles que ouvem e obedecem à vontade do Pai. Eu finalizo lembrando que Jesus praticava os princípios que ensinava, ok? É daí que vinha a sua autoridade. Então, os escribas perdiam sua autoridade porque estavam cheios da teoria e vazios da prática. Quem olhava para Jesus podia ver plenamente o complemento do ensino com o testemunho. Ele pregava o que ele vivia e vivia o que ele pregava. Um grande desafio para nós. E isso para não termos controvérsias. A melhor maneira de viver sem controvérsia é você conhecer a verdade e viver segundo a verdade. Que Deus te abençoe. Até a próxima semana com o tema parábolas. Olha, esse tema é interessante. Aliás, você vai aprender muito com essas imagens das parábolas de Jesus. Um abraço e até lá.